Irmãos, abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 19 a 30. Filipenses 2, de 19 a 30, diz assim a palavra de Deus: Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. O modelo dos oficiais da Igreja de Cristo é o título do sermão. Quando uma criança recebe presente de um tio, o tio chegou e trouxe um presente para a criança. O pai da criança não estava em casa. Era um presente que a criança desejava ansiosamente. E que ela fica naquela tensão até que o pai chega em casa para mostrar aquele presente. Porque era o presente que eu queria e o papai não podia me dar. E a alegria daquela criança é tremenda. Há uma grande emoção. Quando um acadêmico, para se formar, elabora a sua tese, e ele trabalhou arduamente sobre ela, e aquela tese ficou muito boa, ele submeteu algumas pessoas para analisar, e todas aprovaram a tese, e ele deu os últimos retoques nessa tese, e ele fica, irmão, naquela ansiedade, que chegue logo o momento para estar diante da banca examinadora, para apresentar a sua tese, porque ficou muito bem feita. Então há uma alegria da parte do acadêmico. Também quando um advogado faz a defesa de um cliente e elabora a sua peça jurídica, e ele fez e releu e rebuscou e melhorou, aperfeiçoou, e está realmente uma obra de arte aquela peça jurídica, e ele tem certeza que vai lograr êxito diante do juiz e do tribunal, e ele fica naquela ansiedade que chegue logo o dia do julgamento, do júri, para que ele apresente a sua tese, defendendo o seu cliente, e ele seja absolvido. Então há uma emoção muito grande, irmãos, em todas essas situações. Pois assim também aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses. E, irmãos, não há nenhum texto no Novo Testamento que exalte Jesus Cristo de forma mais magnificente do que o texto de Paulo. No capítulo 2 de Filipenses, quando ele diz que Cristo se humilhou, sendo Deus, abandonou a sua glória, veio ao mundo, encarnou, assumiu a forma de servo, tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. Então ele colocou Jesus no ponto mais baixo. Aí depois começa a subir, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra. Então, quando o apóstolo escreveu essas páginas, dirigido pelo Espírito de Deus, irmãos, ele disse: meu Deus, que revelação eu recebi da tua parte, que palavra eu recebi da tua parte,
para escrever a igreja de Filipenses. E ele não conseguia dormir, irmãos. Tenho certeza que naquela masmorra lá, naquela casa onde ele estava preso em prisão domiciliar em Roma, de onde ele escreveu essa carta, ele ficou naquela ânsia, irmãos, de mandar logo essa carta lá para Filipos, para mostrar essa maravilha aos irmãos da igreja de Filipos, porque ele tinha certeza que isso ia edificar profundamente aquela igreja, aqueles irmãos. E para isso ele tinha 2 auxiliares que estavam lá em Roma, e ele podia lançar mão dos 2. Era um pastor e um diácono, e ele precisaria escolher um desses para a tarefa. Então, irmãos, ele pesou cuidadosamente por quem mandaria a carta. Aí, irmãos, quando ele estava quando ele estava nesse processo decisório de escolher quem mandaria a carta, ele começou a escrever as qualidades de um e de outro. Acredite, irmãos, a partir desse ato de escolha por quem mandaria a carta, o apóstolo acabou escrevendo uma pérola sobre como deve se proceder um pastor e como deve proceder um diácono dentro da igreja. E ele falou sobre a idoneidade dos homens que estão com ele. Então é uma peça, irmãos, maravilhosa, é uma obra de arte o que Paulo escreveu a respeito de como deve ser um pastor, de como deve ser um diácono. Ele, é como se ele tivesse dado uma pausa na ansiedade de levar a carta e escreveu agora sobre as qualidades dos homens que estavam com ele ali na cidade de Roma, ajudando, cooperando com ele naquilo que ele não podia fazer porque estava preso. Então, com esse título, o modelo dos oficiais da igreja de Jesus Cristo, eu trago 2 lições que o texto nos ensina nessa oportunidade. E a primeira lição é o modelo do pastor. E nesse texto aqui, nesse bloco, Paulo cita 3 pontos para explicar como deve ser ou quais são as características de um bom pastor. A primeira é que ele é enviado por Deus para a igreja e ele presta contas da igreja. Versículo 19, ele diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Filipenses ficava lá na Grécia, Filipos. A igreja de Filipenses ficava na Grécia, na cidade de Filipos. Paulo está em Roma, é no mesmo continente europeu, mas as 2 cidades distam entre si 1.300 quilômetros. Daqui para Recife dá 130, é como você ir e voltar 5 vezes. Você percorre 1.300 quilômetros. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, para ele fazer esse percurso e talvez levar a carta. Mas, irmãos, essa frase, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, ou mandar-vos o pastor. O pastor é enviado por Deus para a igreja. Deus é quem envia o pastor para a igreja. E ele o faz o mais breve possível. Imagine os irmãos, você tem um rebanho de ovelhas. Você comprou na feira um rebanho de ovelhas e você coloca no pasto 50 ovelhas. Eu não tenho tempo para tomar conta das ovelhas. Eu não tenho um pastor, não contratei um pastor para tomar conta das ovelhas. Eu deveria ter tido a percepção de, enquanto estava comprando as ovelhas, também preparar um pastor, para que quando eu tivesse as ovelhas aqui na fazenda, para colocar no pasto, também, concomitantemente, o pastor estivesse. Se ele deixar as ovelhas soltas no pasto, elas vão ficar, em primeiro lugar, inquietas. Elas não sabem se conduzir ao pasto. Elas não sabem se conduzir às águas cristalinas para se dessedentar. Também, ficam à mercê dos lobos, dos predadores. Facilmente, aquele fazendeiro, de um dia para o outro, pode perder metade das suas ovelhas. No outro dia, a outra metade. Então, quando o Senhor reúne os seus santos numa igreja, ele tem pressa em mandar para aquela igreja um pastor.
Deus tem apreço pelas suas ovelhas, pois por elas ele deu a vida na cruz. O cuidado que ele tem por elas é máximo. Ele quer garantir que a todo momento as suas ovelhas estejam sendo bem cuidadas. Se um pai e uma mãe cuidam do seu filhinho, velam por ele, de dia e de noite, não tiram os olhos dele o tempo todo, para que ele não se acidente, para que ele não coloque um prego na tomada, para que ele não puxe alguma coisa e caia tudo sobre ele, acidentando gravemente, vindo até matá-lo. Se os pais fazem isso, muito mais faz Deus com as suas ovelhas. É isso, irmãos, o que está enfatizado aqui no versículo 23. Com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Este é com efeito quem eu espero enviar, tão logo. Há uma pressa em mandar, porque isso se refere, irmãos, ao cuidado com a igreja. O Senhor tem cuidado com a sua igreja. E não somente o pastor é enviado, mas também outros pastores mais experientes são enviados à igreja, para de tempos em tempos supervisionar o rebanho, dar as instruções necessárias para assegurar o bom andamento da igreja. A igreja de Filipos tinha um pastor, possivelmente era um pastor inexperiente, e Paulo sempre mandava Timóteo fazer uma geral, dar uma geral em todas as igrejas que ele fundava, que eram igrejas recém-fundadas, novas, inexperientes. Então era preciso que tivesse um supervisor, e Timóteo era esse pastor supervisor. E ele ia, irmãos, e ele amava aquela obra. Ele aprendeu com o apóstolo Paulo a amar aquela obra. Então, quando ele chegava nas igrejas, irmãos, tanto o pastor local da igreja, quanto as ovelhas sentiam aquela segurança, sentiam aquele cuidado, e elas entendiam que era Deus mesmo que estava chegando ali para cuidar do seu rebanho santo. Mas o pastor ainda presta contas da igreja sobre a qual ele pastoreia. No versículo 19, na segunda parte, diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. No contexto aqui, Timóteo iria para Filipos. E uma vez estando lá, e tendo feito uma avaliação da igreja, ele mandaria informações ao apóstolo, lá em Roma, dizendo como estava o bom andamento da igreja, e o que traria ânimo ao apóstolo, a fim de que eu me sinta animado também. Vocês não estão vendo? A fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Imagine que você, por algum motivo, foi preso. Você está na prisão. Como está minha esposa? Como estão meus filhos? Como está a casa? Como estão as contas? Como estão meus filhos? Será que eles estão se comportando? Será que eles estão entristecidos por conta da minha prisão aqui? Então é uma angústia, principalmente se você foi preso injustamente. Esse era o caso do apóstolo Paulo. Ele foi preso injustamente, foi preso por estar fazendo bem, pregando a palavra de Deus, disseminando o bem. Então ele está preso. As igrejas que ele fundou são recém-fundadas, são igrejas novas. O coração do apóstolo, irmão, se enche de cuidados. Ele está lá, alegre no Senhor, mas sofrendo pelas igrejas. Sofre barbaridade. Olha como eu queria uma notícia de vocês. Eu estou louco para mandar logo Timóteo, porque ele chegando aí, ele faz um relatório e me manda notícias. Então o pastor faz isso, ele manda notícias. Ele faz um relatório. Como o pastor faz isso nos dias de hoje? Ele se debruça, irmãos, em oração diante do Senhor. Ele relata ao Senhor a sua igreja. Ele conta ao Senhor a situação das ovelhas. Ele conta ao Senhor as ovelhas que estão progredindo, aquelas ovelhas que estão boas na palavra de Deus, aquelas ovelhas que estão amando. Ele conta ao Senhor. Ele dá um relatório ao Senhor, aquelas ovelhas que estão lentas na escritura, aquelas ovelhas que estão atrasadas na oração,
aquelas ovelhas que estão atrasadas com relação ao culto, elas não se apercebem bem no culto, elas estão desconcentradas. O pastor apresenta tudo isso, ele dá um relatório ao Senhor, irmãos. Ele dá também o relatório das ovelhas que estão em rebeldia, aquelas ovelhas indisciplinadas, aquelas que estão faltando, aquelas que não é, mexem com outras pessoas, e ele faz tudo, ele conta toda essa questão. Nós não lembramos que no Antigo Testamento, uma vez no ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no templo, na nave, entrava no lugar santo, e passava o véu e entrava no Santo dos Santos. Somente a ele cabia entrar, uma vez por ano. Nesse dia, ele levava para o Senhor todas as questões, irmãos, do povo de Israel. As questões a resolver, as questões a interrogar, questões de interpretação da lei. Ele levava tudo. Ele se debruçava diante do Senhor e passava horas e horas lá, até contar ao Senhor todo que ele conseguiu, né, recolher das ovelhas. Por isso que nós dizemos que o sacerdote escuta do povo e diz a Deus. Já o profeta escuta de Deus e diz ao povo. Então o sacerdote fazia o trabalho de escutar do povo e dizer a Deus. Hoje nós sabemos que todos os crentes são sacerdotes. Isto é, podem entrar no Santo dos Santos em oração. Quando você ora, você está entrando no Santo dos Santos em oração. E você está trazendo as suas causas a Deus. Todos sabemos que hoje é possível fazer isso. Não é só prerrogativa do pastor. Todas as ovelhas podem entrar. Porém, irmãos, isso não quer dizer que o pastor não possa entrar em favor das suas ovelhas. Ele entra sim, em todo tempo, diante do trono da graça, clamando pelas almas das suas ovelhas, as quais Deus lhe confiou. São muitas as questões, irmãos, a serem apresentadas diante de Deus. E o pastor está lá, dando conhecimento a Deus da situação do rebanho. Diz aqui o final do versículo 19: a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Deus sabe da situação da igreja. Deus sabe da situação de cada ovelha. Mas, irmãos, entre ele saber e ele ouvir da boca do pastor da igreja como está a situação do rebanho de cada ovelha, tem muita diferença. Porque Deus se agrada quando o pastor está cuidando do seu rebanho, em oração, está se debruçando na presença dele, contando o seu ver a respeito de cada ovelha. Deus se agrada profundamente. Quando o pastor está desempenhando essa tarefa, ele está cumprindo aquilo que Deus lhe determinou fazer: ser enviado à igreja, apacentá-la e apresentá-la diante de Deus em intercessão. Mas não somente isso, o pastor não é só enviado à igreja para apacentar e dar relatórios. Também, segundo aspecto da primeira lição, ele é alguém de grande confiança. E no versículo 20 você pode ver isso: porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Isso é o apóstolo que está dizendo aos irmãos de Filipenses, que ele não tem ninguém que tenha o mesmo interesse dele no cuidado para com a igreja de Filipos. Paulo tinha outros companheiros de trabalho missionário. Agora, enviar um pastor é diferente de enviar qualquer cooperador. Por quê, irmãos? Porque um pastor é alguém capacitado por Deus para suprir as necessidades do rebanho do ponto de vista espiritual. E só a ele é ordenado fazer isso. E o apóstolo afirma aqui que só tem Timóteo com essa qualificação para ir de Roma até Filipos, para estar com a igreja e lhe transmitir aquilo que ele deseja transmitir. Mas não apenas o pastor tem capacidade para isso, mas também por causa da idoneidade de sentimentos que ele tinha para com a igreja de Filipos. Paulo, irmãos, dava a vida pelas igrejas que ele fundava. Ele amava as igrejas que ele fundava com um amor pleno.
E ele diz: Timóteo tem o mesmo sentimento que eu tenho. Estão vendo aí? Porque a ninguém tem de igual sentimento, versículo 20, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Quer dizer, Timóteo tinha. Eu abro um parênteses e digo: nós sabemos que quem mais ama a igreja, quem mais tem cuidado com a igreja é o pastor da igreja local. É o pastor da igreja local. Outros pastores podem vir aqui, passar uma semana pregando, podem ser conhecidos dos irmãos, podem amar a igreja, mas eles nunca vão amar a igreja como o pastor da igreja local. Aquele pastor que está com você no dia a dia, ligando para você, ouvindo você, né? Entrando na sua casa, tomando uma refeição com você, trazendo a palavra, trazendo o conselho, trazendo a consolação. Ninguém mais, irmão, tem cuidado com a igreja local do que o próprio pastor dela. Mas Timóteo, mesmo não sendo pastor da igreja local lá em Filipos, ele tinha para com aquela igreja o mesmo cuidado, como se fosse a sua própria igreja. Por isso que essas palavras são muito significativas, essas que o apóstolo diz aqui no versículo 20. A ninguém tem de igual sentimento, quer dizer, igual sentimento, o mesmo sentimento meu, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Então, para ele ir e estar com aqueles irmãos, ninguém mais idôneo do que o pastor Timóteo, que era um homem digno da maior confiança. Paulo tinha plena confiança dele. Mas ele não somente é enviado, não somente ele dá relatório, não somente ele é alguém de confiança, mas aí tem um terceiro aspecto a respeito do pastor. Ele serve ao Evangelho. Ele é um servo do Evangelho. Isso está no versículo 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. O povo da igreja de Filipos conhecia o caráter provado de Timóteo. O que é isso? Conhecer o caráter provado. Essa expressão significa que alguém foi testado duramente e no fim foi aprovado. Imagine que você vai fazer um exame muito difícil. Eu vou fazer um concurso de auditor fiscal do Tesouro Nacional, que é um dos concursos mais difíceis. E você vai, estuda e na hora vai ser submetido. São provas longas, provas complicadas, complexas. Você é duramente provado. E no fim, aprovado. Olha que maravilha. Timóteo teve o seu caráter provado e aprovado. É isso que está dizendo aqui o versículo 22. Ele foi aprovado depois de ser duramente, exaustivamente requisitado, solicitado, testado. Um automóvel, quando sai da fábrica, antes de entrar no mercado, ele passa por testes, irmãos, os mais difíceis. Porque se quando ele entrar, for vendido e apresentar defeito, ele volta e é um prejuízo moral muito grande para a empresa. Então ele passa numa seleção de testes de resistência muito grande para poder ser aprovado. E foi o caso de Timóteo. Mas Timóteo foi provado no seu caráter. Imagine um pastor que não tem caráter. Um pastor descaracterizado. Qual a autoridade que ele tem diante da igreja? Diante do Senhor? Nem chamado ele é. Mas ele foi provado duramente no seu caráter e foi aprovado, irmãos. Ele se tornou servo do Evangelho, servindo o Evangelho, diz aqui, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Timóteo perseverou no Evangelho. Ele estava junto com Paulo nas viagens missionárias. O que Paulo sofria, ele sofria. Ele via o apóstolo pregando. Ele pregava também. Ele recebia perseguições, açoites. Ele via a reação odiosa do povo contra a pregação do apóstolo. Reações cruentas, muitas vezes violentas. E ele perseverou no Evangelho. Ele disse: eu não abro mão. A coisa aqui é difícil. As provas aqui são duras. Quem não tiver caráter, corre. Quem não tiver caráter cristão, dispara daqui.
Então foi nessa fornalha de fogo que ele foi testado. Nós sabemos que Davi também, quando Deus estava preparando Davi, ele forjou Davi na fornalha da aflição, para poder ser o rei de Israel. Tirou Davi lá de trás da malhada e colocou ele no meio da prova. E Deus esteve com ele, ensinando, capacitando ali, provando. Sabemos que Deus chama e capacita. Deus não chama capacitados, Deus chama e capacita. E foi isso que ele fez com Davi. Assim também fez com Timóteo. Colocou Timóteo ali na cola de Paulo. Que Paulo sofria, Timóteo sofria. E ele teve o caráter cristão testado duramente. E no final foi aprovado. Nós sabemos que muitos pastores são iniciados no Evangelho. Começam a pregar. Prega até a verdade. Começa aquela empolgação pregando a verdade. Aí, irmãos, aí começam os ouvintes a reagir. Pastor, esse sermão é muito duro, pastor. Isso é questão de interpretação, pastor. E começa a colocar defeitos. E são pessoas, muitas vezes, que sustentam a igreja do ponto de vista financeiro. E o pastor fica com medo. Se eu for por esse caminho, vai ser muito duro. Vou ficar sem feira. Eu vou ficar sem poder pagar minhas contas. A preocupação é logo essa, irmãos. Aí, eles param um pouquinho de pregar a verdade. Aí são obrigados a inventar outro evangelho, adaptável ao gosto do ouvinte. Adaptável ao gosto do ouvinte. Depois eu volto para pregar a verdade. Aí, enquanto ele está pregando esse evangelho falso, a igreja começa a encher. E vem muita gente, e fica aquele louvorzão, aquela festa. E cada vez mais ele aliviando a pregação. Para não ferir no pecado daquele, para não tocar nos erros daquele. E a igreja enchente. Você que é pastor. Ele não... Eu posso permanecer no pecado e ainda assim ser crente. Ele disse que Deus me abençoa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O pastor me ensinou isso. Aí, irmão, chega a hora de voltar para a verdade. Não vou voltar para a verdade agora não. Vou deixar mais um ano assim. Daqui a pouco ele está completamente perdido. Ele e a igreja dele. Perdido no lamaçal de um evangelho falsificado. Deixou de pregar a verdade. Não é preciso dizer que estamos rodeados, irmão, de igrejas assim. Abandonaram a verdade para pregar um evangelho que agrada o povo. Com Timóteo não foi assim não. Ele se tornou modelo para qualquer pastor em termos de caráter cristão. O pastor fiel, ele é amante da verdade. Prega a verdade, custa o que custar. Por quê? Porque ele é servo do evangelho. Ele só diz o que o evangelho mandar. Ele chega assim e diz: olha, seu rei mandou dizer. Ele dá um recado e se vira para lá, conselho. Ele se recusa a dizer outra coisa que não esteja de acordo com o evangelho da graça. A rigor, todas as igrejas deveriam ser pastoreadas por pastores assim, segundo esse modelo. Pastores servos do evangelho, está escrito aqui. Porque ninguém tem. E conhecereis, 22, e conhecereis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo. Ele é servo do evangelho, um pastor fiel, irmãos. Mas infelizmente não é assim na nossa geração. Os pastores têm tornado o evangelho servos dele. Você é servo meu, evangelho. É assim que tem feito. Invertendo as coisas e anulando o poder salvador do evangelho da graça. Reflita comigo, irmão. Deus é quem envia pastores fiéis para a sua igreja. Ele envia pastores que se debrucem em oração diante dele, em favor do rebanho. Ele envia pastores que sejam servos do evangelho e não que tornem o evangelho servos dele. O pastor que Deus manda, ele tem consciência de que tem nas mãos a pérola de grande valor, que é o evangelho da graça. Jesus não disse que teve um comerciante de pérolas e ele negociava com pérolas até que um dia ele encontrou uma pérola de grande valor e ele correu, vendeu tudo quanto tinha, pegou todo o dinheiro e veio e comprou aquela pérola de grande valor, que é o evangelho da graça. Então o pastor que tem consciência que tem nas mãos já essa pérola de grande valor, o evangelho da graça, ele não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos retrocede. Ele vai sempre em frente, irmãos.
ele tem no coração as palavras da salvação, e ele proclama na íntegra, sem acrescentar, nem substituir, muito menos omitir. Esse é o modelo de pastor fiel apresentado na Escritura. Então Paulo diz: eu tenho esse pastor aqui, pelo qual posso mandar a carta. Mas eu também tenho um diácono aqui. É a segunda lição. O modelo do diácono. E quando ele vai falar do diácono, do emissário que pode levar a carta, primeiro ele fala das qualidades do diácono. Versículo 25 diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, quer dizer, eu posso mandar Timóteo, mas julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então o texto agora muda de Timóteo para Epafrodito. Ele também é chamado no Novo Testamento de Epáfras. É o mesmo Epafrodito, é a mesma pessoa. E o apóstolo afirma que ele vai ser o escolhido para ir até a igreja de Filipos, desempenhar a tarefa do momento, que é levar aquela carta preciosa. O que é que ela contém? Ela contém a humilhação de Cristo e a sua exaltação. Essa é a pérola da carta. O que tem mais precioso nessa carta. Epáfras é cooperador do apóstolo. Então, o diácono é sempre um cooperador do pastor. Ele coopera com o pastor na igreja. Diz aqui o versículo 25. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de luz. Estão vendo, irmãos? Ele é cooperador. Imagine um piloto e o copiloto. Imagine um operador e o cooperador. Então o pastor comanda a igreja e o diácono auxilia. É o cooperador. Nesse momento aqui, ele está em Roma. Epafrodito está em Roma. Mas sabe onde ele estava? Lá em Filipos. E ele está fazendo o que em Roma? Foi enviado pela igreja de Filipos para fazer uma viagenzinha de lá, de Filipos, sair da Grécia e ir para a Itália, capital, Roma. 1.300 quilômetros. Certamente de cavalo. Ou a pé dele, não sei. Sabe o que foi que ele foi fazer lá? Versículo 25b, segunda parte, diz o seguinte: e por outro, vosso mensageiro, quer dizer, foi alguém enviado pela igreja, vosso não é da igreja, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Ele foi mensageiro da igreja de Filipos para ir até Roma levar, irmãos, suprimentos materiais para o apóstolo, amenizando suas necessidades. Por isso que há fortes razões para chamarmos Epáfras de diácono. Ele era um homem que servia às mesas, acudia os necessitados. E ele sai de Filipos para ir acudir uma necessidade em Roma, a 1.300 quilômetros, meus irmãos. Vejam a igreja de Filipos como era. Vejam o diácono Epáfras como era. Paulo estava preso em Roma e ele não recebia aquele salário de presidiário que o Brasil paga. Inclusive maior do que o salário mínimo de quem trabalha fora. É maior. Roma não contemplava esse salário mínimo não, para prisioneiros. Se alguém cometia delitos não tão graves, podia ficar em prisão domiciliar, como foi o caso de Paulo. Antes de ser julgado, viram o caso dele, né? Colocaram as fichas no processo e não, o crime dele não é grave. Então, ele pode se sustentar numa prisão domiciliar, ele tem possibilidades, então a gente deixa. O imperador não dava uma pataca furada para ajudar. Paulo se sustentava pelas ofertas que recebia, por algumas economias que tinha. Certamente podia fazer tendas, fabricar tendas onde ele estava na casa, preso. E durante esse tempo, Paulo foi sustentado por essas ofertas mesmo, que chegavam. E Filipos era uma igreja que tinha essa visão, irmãos, de ajudar.
sustentar os missionários, e principalmente aqueles que estavam sendo perseguidos. No versículo 30, veja, diz assim: visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele é Epafrodito, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Suprir a vossa carência de socorro. Essa vossa carência é uma ansiedade que a igreja tinha de ajudar Paulo. Um profundo desejo, uma vontade intensa, sabe, irmãos? De enviar donativos para o apóstolo. E sabe quem a igreja escolheu para essa tarefa? Epafrodito, para enviar essa oferta. Você não se lembra que na igreja de Filipos tinha uma mulher rica, não era? Aquela que hospedou a igreja, o nome dela? Líder, né? Hospedou a igreja, hospedou os missionários logo lá. Ela se converteu no Rio, quando Paulo começou a pregar, num dia de sábado. Paulo pregou, muitas mulheres estavam presentes, mas o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela entendesse, e ela se converteu. Na mesma hora ela chamou, irmãos, o apóstolo de sua equipe para se hospedarem na casa dela. Certamente era uma mulher de uma casa ampla. Ela era vendedora de púrpura, então tinha posses, porque todo vendedor de púrpura era rico, porque púrpura era uma anilina caríssima, que só quem podia usar era a nobreza, era uma cor lilás, né, caríssima. Quando as pessoas viam alguém na rua, na cidade, vestido de púrpura, eis ali um rico, eis ali um nobre, de tão caro que era a anilina, vinha de muito longe, do Extremo Oriente. E Lídia negociava com isso, era uma judia, comerciante, muito sabida, e essa mulher era rica. Então, irmãos, certamente a igreja tinha posses e estava ansiosa para mandar essa oferta para Paulo. Agora o texto deixa transparecer que Epafrodito, quando saiu de lá, ou ainda lá estava, não estava nas suas melhores condições de saúde. Imagine, fazer uma viagem de 1.300 quilômetros de cavalo, sem estar em boas condições de saúde, mas ele tinha um fogo no coração que falava mais alto: eu vou levar essa oferta, eu vou levar essa oferta. Eu amo o apóstolo Paulo, sou cooperador da obra, eu vou levar essa oferta. E ele, irmãos, passou por cima disso e foi, e chegou lá com a oferta. Mas só que quando ele chega lá, ele não está bem de saúde não. Versículo 30, Paulo diz: visto que por causa da obra de Cristo, porque trazer uma oferta de uma igreja, sabe, irmãos, para outra igreja, trazer uma oferta de uma igreja para ir levar para um detento, um missionário que está, isso é obra de Cristo, é fazer a obra de Cristo, viu? Você está fazendo a obra de Cristo quando você está desempenhando essa tarefa. E Paulo diz: visto que ele, pela obra de Cristo, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir. Eu vou levar essa oferta, nem que eu morra. Epafrodito disse: irmãos, que diácono é esse? Que diácono é esse, irmãos? Eu vou, nem que eu morra. Eu me disponho a dar a minha própria vida, contanto que eu supra a necessidade do pastor Paulo, do apóstolo Paulo. Que coisa, irmãos, que coisa. E ele levou, irmãos, no capítulo 4 de Filipenses, veja, capítulo 4, então a página seguinte, versículo 18. O que é que Paulo diz aqui? Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, com um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O que é que nós estamos vendo aqui, irmãos? Paulo recebeu essa oferta que os irmãos mandaram, e foi uma oferta gorda. Recebi tudo, estou suprido, tenho abundância. Paulo tinha que pagar o aluguel da casa. As despesas dele eram poucas. Fazer uma feirinha para cozinhar, né? E tomar café, almoçar, jantar. Eram essas as despesas do apóstolo.
Então, essa oferta foi suficiente para muito tempo. Tem uma abundância. Desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio de vossa parte. Vocês mandaram por Epafrodito, ele veio, me entregou, ele está aqui, só que ele chegou às portas da morte, viu? Se ele já não estava bem aí, e essa viagem de 1.300 quilômetros, talvez enfrentando calor, chuva, temporal, nevasca, não sabemos. Mas uma viagem de 1.300 quilômetros você enfrenta muitas intempéries do tempo. E para quem não está com a saúde boa, certamente, irmãos, fica baqueado. E foi o caso dele. E é um verdadeiro diácono, irmãos, da igreja do Senhor. Era um oficial que deve ser modelo de como se serve a Cristo. Porque o ato de levar esse donativo é descrito como fazer a obra de Cristo. Versículo 30. Ele está fazendo o que Cristo faria. Fazer a obra de Cristo é isso. Ele faz o que Cristo faria. Esse diácono não media distância nem esforços. Colocava até mesmo sua vida em risco para desempenhar essa tarefa. Esse é o primeiro aspecto. Mas não apenas isso. Ele se preocupava para que a igreja não sofresse. Irmãos, é incrível esse Epáfras. Diz aqui os versículos 26 a 28. Escutem. Visto que ele tinha saudade de todos vós. Porque Paulo está dizendo assim, irmãos, eu ia mandar Timóteo, mas não vou mandar não. Vou mandar Epáfras. Por quê? Porque ele está aqui comigo. Ele está bom, ele já melhorou. Mas ele chegou aqui ruim para morrer. Mas ele tem uma saudade tão grande de vocês. Olha aqui. Visto que ele tinha saudade de todos vós. E estava angustiado. Porque ouvistes que adoeceu. Quer dizer, ele estava em grande angústia. Porque a igreja lá soube que ele estava doente. Imagine que você vai fazer uma viagem longa e sua família fica ali monitorando pelo localizador de telefone que agora tem, né? Aí você chegou lá numa área sem cobertura, o carro quebrou, e passou o dia, não teve socorro e entrou pela noite. Aí você agora se angustia, não pela quebra do carro, mas como estão seus parentes lá, sem notícia, sabendo que alguma coisa houve. Você pode se preocupar com seus parentes, mas ele se angustiava pela igreja. Estão vendo, irmãos? Ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Aí quando ele diz, versículo 27, com efeito adoeceu mortalmente. Ele era caso de morrer. A doença dele era caso de morte. Deus, porém, se compadeceu dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Então, Epáfras, além da condição precária de saúde, ele acrescentou a isso a sua angústia por causa dos irmãos de Filipos, que souberam da sua saúde abalada. Então ele se angustiou muito, irmãos. Essa preocupação é nobre demais, porque mostra que ele não queria que a igreja sofresse por ele estar sofrendo. Não quero que a igreja lá em Filipos sofra, porque soube que eu estou doente, mas eu já estou bom, mas não pensei ainda que eu estou doente. Então, coitado dos irmãos lá, então ele está nessa angústia. É como se ele dissesse assim, meu pai, os irmãos me enviaram para Roma, lá de Filipos, eu estou aqui em Roma, com a saúde, estive com a saúde precária, já estou curado, mas estive às portas da morte, e eles não têm a notícia que eu fui curado, só tem a notícia que eu adoeci. Então como é que eles estão passando lá? Meu pai, que aflição, como eu me angustio por isso. Era essa a inquietação nobre, irmãos, do diácono Epafrodito. Irmãos, olha, só existe no homem de Deus isso, essa preocupação. É um homem cheio de altruísmo, cuidados com a igreja do Senhor. Esse homem era um homem de oração em comum. Esse homem, ele entrava para orar. Existe um versículo sobre ele que parte o coração de qualquer um. Veja Colossenses.
livro seguinte. Colossenses 4, 12 e 13. Vejam os irmãos o que é que está escrito aqui. Colossenses 4, 12 e 13. Saúda-vos Epáfras. Paulo está escrevendo uma carta agora para Colossos, a igreja de Colossos. Aí está mandando a saudação dele. Epáfras está aqui comigo, ele está mandando lembrança, isso que ele está dizendo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus. Agora escute. O qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, não somente por vós, pelos de Laodiceia, pelos de Hierápolis. Observa essa frase, ele se esforça sobremaneira, continuamente, uma série de advérbios, para dizer a forma como ele se esforça. O esforço dele é acima do comum, é sobremaneira. Mas não é somente no momento, não, é continuamente. Estão vendo aí outro advérbio? Continuamente, é o tempo todo esse esforço dele. E esse esforço é em que, Paulo? Nas orações em favor de vocês. Nas orações em favor de vocês. Será que aquelas igrejas eram bem apacentadas, irmãos? Com um homem desse tipo aqui. Você pode estar fazendo o que tiver, que você sabe que tem um pastor orando por você. Você pode estar trabalhando, estar viajando, está doente no hospital, está passando por situações difíceis. Tem um pastor, tem alguém orando por você. Pelo menos o pastor está. Imagine como se sente a ovelha com o pastor dessas tipos, com o diácono dessas tipos aqui, orando continuamente, sobremaneira, matando-se em oração, em outras palavras, por vós. Era assim, esse diácono amado. Por isso não era sem razão, irmãos, que a igreja tinha em alta conta. E isso mostra o terceiro tópico. Ele é honrado pela igreja. Voltando para Filipenses, no versículo 29, Paulo disse assim: recebei-o, pois, no Senhor. Epafrodito vai chegar lá com a carta. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como este. Epáfras melhorou de saúde, foi curado. Deus teve misericórdia dele. E também teve misericórdia de quem? De Paulo. Paulo disse: Deus teve misericórdia dele e também de mim. Porque se ele morresse, eu ia ter tristeza sobre tristeza. O sujeito preso, aqui, limitado, louco para sair e anunciar a palavra, naquela ansiedade. E Epáfras ter morrido, seria tristeza sobre tristeza. Paulo disse: Deus me poupou dessa tristeza sobressalente, essa tristeza de esterco, de reserva. Ele me poupou. E agora o apóstolo escolheu justamente ele, esse notável, para voltar a Filipos, levando a carta e reanimar os irmãos ao vê-lo são e salvo. Por isso que ele faz essas recomendações à igreja. Vamos mandar ele. Recebam com alegria. Honrai sempre homens como este. Paulo está dizendo que quando ele chegar, façam uma festa. Façam uma festa para receber. Aquela festa, Epáfras chegou, então foi feito um culto de ação de graças, depois um jantar, irmãos, para todo mundo participar daquele congraçamento, não é? Ou o jantar antes, o culto depois, ou no local da igreja ou fora, nós não sabemos. Eu sei que Paulo mandou receber Epafrodito com uma festa, e agradecendo a Deus e dando honras a homem como este. Alguns comentadores dizem que Paulo tinha em mente Epáfras quando escreveu as palavras de 1 Timóteo 3, acompanhe. 1 Timóteo 3, alguns livros na frente. Tem Colossenses, Tessalonicenses e Timóteo. 1 Timóteo 3, versículo 13. Veja o que Paulo escreveu sobre os diáconos, falando das prerrogativas do diácono. Ele disse assim: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé
em Cristo Jesus. Preeminência aqui no contexto significa distinção, não é? Honra, notoriedade. Era o caso de Epafrodito. Ele gozava de muita honra diante das igrejas, muita notoriedade, distinção. Honrai a homens como este, Paulo diz. Reflita comigo. Se não é assim que deve ser o diácono. É assim, irmãos, que deve ser o diácono. Ele deve seguir o modelo de Epafrodito. Na dedicação, no serviço, no ministério, na ajuda aos membros, na ajuda ao pastor, servindo aos necessitados. E deve se esforçar, irmãos, para ir tão longe quanto possa as suas forças, e até além das suas forças, como foi o caso dele, para suprir a falta daqueles que necessitavam, dentro da fraternidade cristã, como foi o caso de Paulo. O sujeito sair da cidade e fazer uma viagem de 1.300 quilômetros para levar donativo, dinheiro, roupas talvez, cobertor, coisas úteis. De tal forma que o apóstolo disse: eu estou suprido, tem abundância. E isso chegou aqui como aroma agradável a Deus, como se fosse um culto a Deus. Tal era o amor que estava acompanhando aquele donativo, aquela oferta. Quando a igreja tem homens que seguem esse modelo, a igreja está bem cuidada, está bem suprida, quieta, confiante. Eu estou aqui no pasto, ó, não preciso nem olhar, eu sei que o pastor está olhando para mim, está tomando conta. Não preciso nem olhar se tem lobo me espreitando. Mesmo que tenha, o pastor está ali pronto. Se o lobo der um passo para frente, ela tira. As ovelhas se sentem assim. Deus tem cuidado com a sua igreja. Eu concluo dizendo o seguinte, irmãos. Os pastores e os diáconos são os oficiais da igreja. Eles são levantados por Deus para servirem ao rebanho, tanto do ponto de vista espiritual quanto material. Os pastores servem para isso, juntamente com os diáconos. São homens afeitos às Escrituras, amantes dela, apegados à Escritura, amam a pregação. São homens distantes da avareza, amam o altruísmo, a distribuição, amam ajudar. São homens que se esforçam pelas ovelhas, amando-as e sendo porto seguro para todas elas. São homens também de oração, que gastam horas e horas debruçados diante do Senhor, pedindo pelas suas ovelhas, as quais Deus lhes confiou. É assim que a igreja do Senhor recebe bênçãos espirituais, que desenvolvem as ovelhas, tornam as ovelhas cevadas, lanosas, cheias de lã, aquelas ovelhas bem bonitas, bem cuidadas, tranquilas, sem carrapato, sem inseto mexendo nos narizes delas, porque o pastor unge a cabeça com óleo, afasta os insetos. São ovelhas, irmãos, que podem ser chamadas as ovelhas do Senhor, que são bem cuidadas. Que nós tenhamos oficiais na igreja que sigam esse modelo, para que a própria igreja seja a grande beneficiada diante de Deus e diante dos homens. Que o Senhor nos abençoe. Amém.